Olá, eu sou o Max e esse é mais um Café com Max, mais um espaço para nós debatermos assuntos importantes que com certeza te interessam. O nosso tema de hoje é emprego e renda. E antes de continuarmos, eu vou pedir a você que me segue aqui no Instagram e se inscreve aqui no canal do YouTube também, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, compartilha para que o máximo de pessoas tenham acesso a essa informação que é muito importante. Me segue aí. No nosso último vídeo, nós falamos sobre o tema juventudes e eu dei atenção especial à juventude de Pedra Branca, às juventudes, porque são mais de uma. E hoje, continuando ainda nessa linha, eu quero falar sobre um tema que é inerente e tem muito a ver com essa parcela da população, que é emprego e renda. Eu apresentei um dado no último episódio que tratava do índice de emprego em Pedra Branca. E dos mais de 40 mil habitantes, apenas 3.400 têm empregos formais. Isso mostra que nós temos um índice de desemprego altíssimo. E que a gente precisa parar de falar sobre isso e tratar isso como um problema que nunca vai ser resolvido. Que precisa de uma solução viável, plausível e que precisa ser discutida já, apontadas soluções. E essa é a ideia do programa de hoje. Primeiro, nós precisamos parar de negar a falta de emprego e tratá-la como um problema que tem sim solução, a começar pela mudança de pensamento das pessoas. Eu penso e defendo que nós precisamos sim de industrializar Pedra Branca, de ter mais de uma indústria aqui, a exemplo de outros municípios que conseguiram industrializar. Mas nós não devemos pensar que essa é a única solução para o problema. Se nós colocarmos nessa questão, nesse sentido, de que a industrialização é o único caminho viável para garantir emprego, renda e desenvolvimento da Pedra Branca, nós estamos simplificando muito a questão. Se fosse verdade que apenas a indústria conseguiria desenvolver o município, os nossos vizinhos estariam num nível de desenvolvimento muito maior do que o nosso. A exemplo de Senador Pompeu, que tem mais de uma indústria. A exemplo de Solonópolis, que tem uma indústria. Mas isso não é verdade. O que nós precisamos fazer então? Partindo do pressuposto que nós precisamos ter uma indústria, precisamos pensar o seguinte: como fazer isso? Se discute muito, se espera muito que alguém traga, alguém vai trazer, e não é assim, não é tão simples. O primeiro passo é pensar que nós precisamos ter infraestrutura mínima. Pedra Branca precisa de condições mínimas para receber uma indústria. Quem, em sã consciência, vai querer levar um negócio próspero para um município que não tenha condições de receber? O segundo ponto é pensar: estamos preparados para receber uma indústria? Olha, um exemplo é a história da mineração. Pedra Branca está aí cotada e tem sido discutida a possibilidade de exploração de minério em Pedra Branca, em algumas regiões. Mas chegando hoje aqui, começando a se investir os milhões que se fala em investir, a população está preparada para ocupar esses lugares? Qual a formação que vai se exigir para essas pessoas? Então, o pensamento da nossa população, o nosso pensamento precisa mudar. Nós precisamos nos preparar para que as oportunidades cheguem e que quando elas cheguem nós estejamos prontos. É muito importante pensar sobre isso. Depois pensar, como eu disse anteriormente, que não é a única opção, que não só há esse caminho. Há outros caminhos viáveis como o empreendedorismo, por exemplo, como a questão agrária, a questão do agronegócio, a questão das várias culturas que podem ser praticadas. Um bom exemplo que nós temos no nosso município é a apicultura, que já tem uma certa base. Existem muitos produtores que investem e conseguem ganhar algum dinheiro com isso. Mas isso precisa de apoio governamental, precisa de expansão, precisa de divulgação, formação para as pessoas, para que elas possam trabalhar e se desenvolver. Então, se nós temos um território de Pedra Branca que predomina o sertão, e no sertão é viável, por exemplo, a bovinocultura, ou a caprinocultura, a suinocultura, o que for, que essa região seja contemplada com esses incentivos. Que existam ações que favoreçam a uma pessoa que mora lá na Troia, por exemplo, viver na Troia e viver bem, conseguir se desenvolver, conseguir ter independência financeira sem precisar sair de lá. Ou se precisar sair de lá, ou que queira sair de lá, ela saia quando isso for uma necessidade ou uma vontade dela. Não que ela seja forçada a sair em busca de melhorias. Se nós temos gente lá no Capitão Mó que pode receber a história da mineração também, que já existe mineração no Capitão Mó, existe a questão das pedreiras e tudo mais. Então, que as pessoas recebam capacitação e uma educação voltada para o desenvolvimento dessa prática da mineração.
Uma mineradora precisa de técnicos de segurança do trabalho, técnicos de mineração, técnicos de edificações, eletricistas, mecânicos. Todas essas são profissões, né, que serão demandadas. É uma mão de obra que vai ser demandada. E as pessoas precisam estar qualificadas. Eu convido você a refletir comigo o seguinte: se chegasse hoje em Pedra Branca uma indústria de calçados, você estaria pronto para ocupar um lugar nessa indústria? Essa reflexão é necessária, porque a gente tende a relativizar a questão, a dizer, chegando uma indústria, Pedra Branca se desenvolveria, e não é bem verdade. Há condições que não são tão saudáveis de trabalho, relações de trabalho que na indústria não são tão bem vistas, há condições para as quais nós não estamos preparados, né? Talvez você não esteja. Então precisa fazer essa reflexão. E o grande tema de hoje, né, o grande assunto de hoje é esse. Existem possibilidades, mais de uma possibilidade, é a grande questão. Existe mais de uma possibilidade. Existem questões que precisam ser olhadas, ser vistas, ser notadas e precisa de investimento. A gente precisa investir no agronegócio, a gente precisa investir no empreendedorismo, as pessoas precisam empreender em Pedra Branca. E esses empreendimentos terem sucesso, ter acompanhamento, precisamos de desenvolvimento socioeconômico. De quando alguém tem um apoio logístico, uma consultoria, uma assessoria, para quando colocar um negócio, esse negócio prosperar. Aqui, dando a possibilidade das pessoas de Pedra Branca viverem em Pedra Branca, sem precisarem sair daqui. Eu volto a falar nesse assunto e relaciono isso com o último tema da juventude, porque é de partir o coração ver as pessoas concluírem o ensino médio. Você que está me ouvindo, que tem um filho, você que é aluno do ensino médio, que está prestes a terminar o ensino médio, e não saber o que vão fazer, e saberem que terão que partir, que deixar os seus, que ir embora em busca de oportunidade, sendo que Pedra Branca pode sim ser um lugar de oportunidades para as pessoas que aqui vivem. Certo? Através de outras perspectivas que não uma só, que não apenas a indústria. A indústria também, o comércio também, precisamos valorizar o comércio, precisamos fortalecer o comércio, e tudo isso é iniciativa que pode melhorar as nossas condições e que depende muito de quem está à frente, de quem é liderança, de quem detém o poder. Tá bom? Então fica a nossa reflexão e eu aguardo sugestões, comentários aqui, o que você achou, se você concorda, se você discorda de mim, tá bom? Vamos continuar discutindo e na próxima semana tem mais Café com Marx, com outro assunto, com certeza te interessa.